Ao vivo da audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, que debate uma resolução da Secretaria de Estado de Saúde que acaba com a obrigatoriedade de se manter profissional veterinário na fiscalização de estabelecimentos que beneficiam e comercializam carnes, e passamos a exibir também ao vivo, direto aqui do plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, reunião especial para homenagear a maçonaria pela passagem do Dia do Maçom. Vamos acompanhar. Excelentíssimo senhor deputado Gustavo Mitre. Senhor grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Edilson de Oliveira. Senhor grande secretário de Finanças da Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, Marco Antônio Mendonça Gaspar. Senhor grão-mestre adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais, Vanderlei Geraldo de Assis. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Vanderlei Ávila. Pode ocupar seus lugares, por gentileza. Senhoras e senhores, antes de darmos início à homenagem, gostaríamos de convidá-los a conhecer o movimento Sou Minas Demais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise e, por isso, está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em sua defesa e dos mineiros. Sabemos que é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade para que a mudança aconteça. Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar a nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos a assistir ao vídeo manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento.
Bem, enquanto verificamos o que está acontecendo, problema técnico para a exibição do vídeo, nós vamos dar prosseguimento à solenidade. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pelo sexteto da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais. Seus lugares, por gentileza. Com a palavra, o deputado Duarte Bechir, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Excelentíssimo senhor deputado Glaicon Franco, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, neste ato representando também o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, excelentíssimo senhor deputado Gustavo Mitre, sereníssimo grão-mestre da Loja Maçônica de Minas Gerais, Edilson de Oliveira, grande secretário de Finanças do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, Marco Antônio Mendonça Gaspar, sereníssimo grão-mestre adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais, Vanderlei Geraldo de Assis, excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ex-deputado de Minas, irmão Vanderlei Ávila. Eu queria, além de ter saudado as autoridades da mesa, saudar os demais irmãos aqui presentes, saudar aqueles e aquelas que de casa também acompanham esta reunião importante, memorável, e saudar de uma forma muito especial os irmãos da nossa loja Perfeita Harmonia, na pessoa do nosso querido Célio Mauro, nosso venerável mestre, a presença de todos os demais veneráveis aqui presentes. Uma boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos, cunhadas, sobrinhos. Constitui para mim, queridos irmãos, elevada honra ser o autor do requerimento que, em conjunto com o irmão deputado Glaicon Franco, festeja a realização dessa solenidade em homenagem à maçonaria e ao Dia do Maçom. A data de hoje, que celebramos com acendro orgulho, encontra-se seu referencial histórico no longínquo 20 de agosto de 1822. Foi quando, no interior do templo da Loja Maçônica Comércio e Artes, na cidade do Rio de Janeiro, teve lugar a uma das mais simbólicas reuniões produzidas pela maçonaria em terras brasileiras. Naquela assembleia memorável, sob a inspiração do discurso do irmão Gonçalves Ledo, é tomada a decisão unânime de concitar e apoiar o então príncipe regente Pedro de Alcântara a romper
nossos laços de dependência com Portugal e fundar o Império do Brasil, o que se concretizaria em 7 de setembro daquele mesmo ano. Na verdade, ao romper o imaginário e compulsar os registros históricos, verifica-se em vários momentos da nossa história, a maçonaria figurou como partícipe e protagonista da formação da nossa identidade como nação. Nesse diapasão, é reconhecida a presença da maçonaria em todos os movimentos libertários ocorridos mesmo antes da independência. Sob os auspícios do iluminismo, a preencher-lhes as mentes, nossos irmãos maçons moldaram o pensamento de criar um ordenamento de Brasil independente. A Inconfidência Mineira, queridos irmãos, em 1792, no seio das montanhas de nossas Minas Gerais, a Conjuração Baiana, de 1799, no Recôncavo Baiano, são dois dos principais momentos fundadores do nosso anseio de libertação. O mesmo desejo de liberdade tomaria conta dos maçons em 1817, quando da Revolução Pernambucana. Não sem razão, meu grande irmão, a palavra liberdade, cuja inspiração tremula na bandeira de Minas, é o ideal maçônico transformado em símbolo vivo, a ser permanentemente evocado e a provocar a vigilante reflexão de políticos e de cidadãos. Com efeito, nossa história desde a independência reflete a busca da liberdade individual, da igualdade de direitos e obrigações de cada um e da fraternidade entre todos os seres humanos. Por isso mesmo, toda homenagem à maçonaria, como a que hoje fazemos nesta casa, torna-se a celebração da fraternidade das justas causas. Maçons em todas as partes do mundo, representando todas as classes sociais e de todas as religiões, erguem uma humanidade mais igualitária e democrática. Inspirados nos antigos construtores de templos, perfilam no elevado propósito de construir uma associação internacional de homens dedicados à paz e à afeição fraterna. Nessa esteira, mais do que nunca, a ordem maçônica se faz presente nos mais diversos setores de nossa sociedade. Como instituição igualitária, abriga cidadãos de todos os matizes políticos, credo, raça e de todo e qualquer ramo da vida produtiva, trabalhadores, empresários e profissionais liberais. Em Minas Gerais, a maçonaria conta hoje com mais de 800 lojas, com capilaridade não só nos grandes centros do Estado, mas também nos grotões de Minas, perfazendo aproximadamente 27 mil obreiros em plena atividade. Em toda a localidade onde se instala uma loja maçônica, a ativa participação dos irmãos é prontamente percebida na vida da comunidade, seja através de uma creche, asilo, hospitais, escolas e outros. Na realidade, praticamente de todas as áreas e segmentos sociais vêm sendo beneficiados pela ação dos membros da maçonaria. As famílias carentes, em especial, têm sido destinatárias de sua filantropia, seguindo os princípios da solidariedade e da justiça, meta de todo maçom para a construção de uma sociedade melhor. Nesse desafio constante de corresponder a essa grande convocação, os maçons são instrumento de mudança de todas as imperfeições que marcam a humanidade, sendo a maçonaria, por seu turno, uma escola de sabedoria, a ensinar-lhes que o ideal está acima do homem e a humanidade acima do indivíduo. Nessa vertente, queridos irmãos, de atuação, mirando o momento atual, quando tantos focos de beligerância e desentendimento eclodem pelo nosso planeta, quando a indiferença diante a situações trágicas como a fome, a miséria social, a corrupção e a cegueira de muitos configuram dados concretos da realidade, permanece profundamente necessário e urgente o princípio maçom da fraternidade universal. A essa necessidade, a presença da maçonaria é resposta efetiva e eficaz, pois ser maçom é viver na luz, é conhecer e defender a verdade, é respeitar as diferenças,
é conhecer e praticar os princípios da moral e da razão, é estar em constante defesa da família, da pátria e da humanidade, combatendo os vícios e tendo atitudes que valorizem as virtudes e para o elevo da glória do grande arquiteto do universo. A cada dia, portanto, devemos fazer uma prece de agradecimento pela dádiva da vida, presenteada pelo nosso Criador, o grande arquiteto do universo. E para que possamos sempre festejá-la, seguindo os seus ensinamentos de amor, de justiça, de atitudes, de fazer o bem ao próximo, tudo alavancado por esse grande edifício social que é a maçonaria. A homenagem, pois, meu caro presidente, irmão Glaycon Franco, que essa casa presta aos maçons, reverte-se de um sentimento de solidariedade à sua incansável luta pela tolerância e pela equidade, pelo combate ao fanatismo e ao obscurantismo. Que a luz flamejante a clarear nossa senda impulsione em nós a ação maçônica, reafirmando que não existe direito sem a correspondente prestação de deveres, nem privilégios sem a retribuição ao planeta e a seus habitantes. Mais que nunca, queridos e poderosos irmãos, o equilíbrio, a moderação e o bom senso da maçonaria são absolutamente necessários para iluminar o mundo, a humanidade e os caminhos da nossa pátria. Parabéns, queridos irmãos, e uma boa noite a todos. Ao descer ali para chegar na Praça da Estação, eu vi pessoas revirando os latões que ficam em frente ao sacolão. É disso que nós estamos falando. Então, de fato, nós precisamos fazer uma disputa de representatividade para que a política... Senhoras e senhores, neste momento, o deputado Glaycon Franco, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, e o deputado Duarte Pechir farão a entrega de placas alusivas a esta homenagem. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. Não há nada mais ideológico do que... Gostaria de convidar também o nosso irmão deputado Gustavo Mitre, que nos acompanhe nessas homenagens. E nós temos o orgulho de estar do lado que nós estamos aqui, da defesa da classe trabalhadora. Aproveito e agradeço a presença do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, do presidente do Sindicato As placas a serem entregues contêm todas o mesmo texto, fazendo a diferenciação unicamente ao destinatário. E os dizeres são os seguintes: o desenvolvimento espiritual, moral e intelectual do ser humano é indispensável para o seu aperfeiçoamento. Por essa razão, a maçonaria se dedica há séculos a acolher todas as raças, os credos e as classes sociais para que haja liberdade, igualdade e fraternidade plenas entre todos os homens. Em comemoração do Dia do Maçom, a Assembleia Legislativa homenageia a Grande Oriente de Minas Gerais, a Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, e a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais pelo suporte que a referida instituição oferece à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Belo Horizonte, 20 de agosto de 2019, deputado Agostinho Patrus, presidente. A primeira placa é entregue ao grão-mestre adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais, senhor Vanderlei Geraldo de Assis. A segunda, destinada ao grande mestre estadual interino da Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, senhor Marco Antônio Mendonça Gaspar.
última placa ao grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, senhor Edilson de Oliveira. Com a palavra, o grão-mestre adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais, senhor Vanderlei Geraldo de Assis. Excelentíssimos senhores deputados, Gleico Franco, Duarte Beck, autores do requerimento, a quem cumprimento os demais componentes da mesa. Querido irmão deputado Gustavo, sereníssimo grão-mestre da Grande Loja, irmão Edilson, o nosso secretário de Finanças do Grande Oriente do Brasil. Boa noite a todos. Minhas cunhadas, irmãos, irmão Demolei, é uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês. Ralph Waldo Emerson disse o seguinte: é uma grande realização ser você mesmo num mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa. Uma vez mais, esta Casa Legislativa abre suas portas para nós, maçons. Nos sentimos orgulhosos em saber que nossa instituição, maçonaria, desfruta merecidamente de uma distinção por parte dos membros desta casa. Pertencer a uma instituição secular, cujas suas bases estão alicerçadas na robustez das tradições familiares, no equilíbrio da justiça, na busca constante da verdadeira liberdade a que o povo de nossa nação faz jus, e é um desafio diário para todos nós. Como bem disse o filósofo, o mundo à nossa volta tenta nos tirar do caminho desta busca de nosso aperfeiçoamento ético e moral. Mas não vamos esmorecer. É causa pétrea da maçonaria a defesa dos fracos e oprimidos. Buscar a justiça na justa medida, através do diálogo e do exemplo de probidade e honradez de seus membros, é o nosso dever. Nosso povo não deve ser confundido com nossa população, pois entre eles existe uma grande distância que os separa. Enquanto a população é apenas contada em números, o povo, em suas raízes, o mais forte laço de nacionalidade, patriotismo e civismo. Assim é que, à medida que o povo perde este sentimento e a noção de seu valor para com sua pátria, ele passa a ser apenas mais um número em meio à população.
E é justamente diante deste contexto que nossa maçonaria busca resgatar o que de mais precioso nosso povo possui, que é o amor ao seu país. Apesar de toda interferência, resistência ou obstáculo, nossa perseverança deve prevalecer para que o povo possa crescer e, com ele, o nosso país. Quando os valorosos membros desta Casa Legislativa honram a maçonaria com uma sessão como esta, nos permite enfatizar que este processo de resgate de nosso povo passa por esta casa. Cria-se aqui a necessidade de ombrearmos esta causa. Nosso povo clama por medidas que os conduzam a condições mais favoráveis, que os possibilite resgatar este sentimento de amor e devoção à nossa pátria. Neste contexto, trazemos aqui para o conhecimento dos ilustres membros desta Casa Legislativa que o Grande Oriente de Minas Gerais, ao completar seus 75 anos de fundação, vem trabalhando diuturnamente por toda a nossa Minas Gerais, resgatando e valorizando cada ação que possa trazer de volta este sentimento patriótico, honrando e destacando aqueles que sobrepõem. A maçonaria brasileira, sempre unida e forte, esteve presente em todos os grandes e importantes acontecimentos de nosso país, trilhando o caminho às vezes tortuosos, vislumbrando dias melhores para o nosso povo. Omitir agora seria aceitar esta avalanche de violência que assola o nosso país. Violência esta que passa pela falta de educação, de saúde, de justiça, mas principalmente pela falta de amor a Deus e ao próximo. Utilizando da máxima, não foi comigo, estou nem aí. Nosso povo está doente e carente. Cabe a nós, homens decentes, resgatar estes entes, rogando a Deus, princípio criador de todas as coisas, que ilumine nossas mentes e possamos ver nossa semente germinar e o país prosperar. Obrigado, meus irmãos. Ouviremos agora o grande secretário de Finanças da Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, senhor Marco Antônio Mendonça Gaspar. Boa noite, deputado Glaicon Franco, Duarte Bechir, Gustavo Mitre, sereníssimo grão-mestre Dilson de Oliveira, nosso grão-mestre adjunto Vanderlei Assis e nosso irmão Vanderlei Ávila. Boa noite, meus irmãos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Estou aqui em nome do meu grão-mestre, Altamira Lourenço de Souza, né? O nosso Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, tem um grão-mestre interino, porque passamos aí por uma intervenção nos últimos tempos e a nossa eleição ficou postergada, né? Então, ele, como presidente da nossa poderosa Assembleia Estadual Legislativa, né, que temos uma também no GOB, ele, como presidente, assumiu, então, o cargo de grão-mestre. Eu estou apenas grão-mestre, grande secretário de Finanças. Meus irmãos, a comemoração do nosso dia 20 de agosto é muito importante, que é a fundação do Grande Oriente do Brasil, mas ela traz, né, quando a minha potência passou por esses momentos aí de intervenção e tudo, e vários outros grandes orientes estaduais do Grande Oriente do Brasil também passaram, a gente começa a lembrar até
das outras confusões que o Grande Oriente do Brasil sofreu durante todos os anos, os últimos séculos, né? 27, 72, e a gente começa a pensar o tanto que o Brasil necessita da gente. O Brasil precisa do povo maçônico trabalhando junto, né? Independente de reconhecimento ou não de Grande Loja da Inglaterra, o que importa é o reconhecimento nosso, interno aqui, de irmãos entre as nossas potências brasileiras. Esse momento do Brasil é um momento muito difícil, né? Nós temos aí 13 milhões de desempregados oficiais, mais um outro tanto não oficial, né? E se nós não nos unirmos para acabar com tudo de ruim que aconteceu nos últimos anos, ou que vinha acontecendo, e o cidadão brasileiro começou a aprender a cobrar, né? Nós não vamos conseguir superar com facilidade. Precisamos que o povo maçônico se una, e é o que eu peço aí para os nossos grão-mestres levarem essa mensagem de união para os nossos co-irmãos do Grande Oriente de Minas Gerais e da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. É só isso, meus irmãos. Muito obrigado. Com a palavra, o grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, senhor Edilson de Oliveira. Excelentíssimo senhor deputado, meu querido irmão Glaicon Franco, coautor do requerimento que deu origem a esta cerimônia, e também aqui representando o deputado Agostinho Patrus, presidente dessa casa. Querido irmão, amigo, excelentíssimo senhor deputado Duarte Bechir, coautor também do requerimento que está possibilitando nós estarmos aqui hoje, né, comemorando e celebrando o Dia do Maçom. Deputado, irmão Gustavo Mitre, que muito nos honra com sua presença. Querido irmão, amigo do início do norte de Minas, Várzea da Palma, querido irmão Vanderlei Ávila, é uma honra sempre revê-lo e reencontrá-lo, meu irmão. Vanderlei Geraldo Assis, grão-mestre adjunto do nosso Grande Oriente de Minas Gerais, também sempre uma honra estar do teu lado. Meu irmão Marco Antônio Mendonça Gaspar, grande secretário de Finanças do Grande Oriente do Brasil, aqui representando o irmão Altamiro, grão-mestre daquela potência. Meus queridos irmãos, cunhadas, quero cumprimentá-las todas, na pessoa da minha esposa, Soraya, uma mulher que tirou a sorte grande há alguns anos atrás, mas eu reconheço que a maior sorte foi minha, sobrinhas, sobrinhos e convidados. Eu também me dirijo a todos os que nos acompanham através da TV Assembleia. Meu cordial boa noite. Inicialmente, eu quero prestar adesão a todas as manifestações que me antecederam aqui, no sentido de agradecer aos nossos irmãos, deputados estaduais Glaicon Franco e o nosso querido irmão Duarte Bechir, por nos proporcionar esta noite de homenagens, que de fato
é muitíssimo significativa para a maçonaria mineira, na medida em que se desenvolve no seio do principal pilar da República Brasileira, o Parlamento. E a consideração de maior importância deste poder constituído em relação aos demais se justifica pelo simples fato de que, além da missão de fiscalizar os atos do Poder Executivo, tarefa que se traduz em verdadeiro instrumento de garantia da boa aplicação dos recursos financeiros e adoção das medidas adequadas para a sociedade, está fundamentalmente no fato de que é aqui, senhores e senhoras, que são produzidas as normas legais a que estarão sujeitos não apenas a sociedade em geral, mas também as demais estruturas republicanas em que uma executa e a outra aplica quando provocada. O filósofo conhecido, festejado, Aristóteles, em pouco mais de 300 anos antes de Cristo, já dizia que a atividade política situa-se no âmbito das ciências práticas, ou seja, dizia ele, as ciências que buscam o conhecimento como meio para a ação, tendo por objetivo a felicidade humana. Portanto, é inegável e necessário que seja consignado aqui o nosso respeito e admiração a todos os parlamentares desta Casa de Leis que desempenham seu mistério com zelo, responsabilidade e coerente com as necessidades do Estado e do povo, promovendo segurança, bem-estar e estabilidade. Por outro lado, os princípios e objetivos universais da maçonaria, de forma muito objetiva, estão alicerçados no culto à liberdade política e social, no trabalho em prol da felicidade humana, na instrução dos seus associados através de incessantes estudos, no combate à ignorância, aos erros e à obscuridade. Enfim, na prestação de serviço à pátria e à humanidade. Vejam, portanto, meus queridos irmãos, senhoras e senhores, que há uma íntima convergência de princípios e objetivos nas atividades tanto da maçonaria como a do parlamento, ressalvando-se, por óbvio, o caráter privado de um e o estatal do outro. Nesse sentido, permitimos-nos trazer à reflexão, não apenas para nós, maçons, que estamos sendo homenageados nesta noite, mas também aos notáveis deputados, irmãos, que muito bem, competentemente desempenham suas atividades aqui no Parlamento Mineiro, e que nesta noite está nos prestando essa homenagem. E eu os chamo à reflexão para a seguinte consideração: as importantes ações e iniciativas que vimos realizando no decorrer do tempo recente têm sido focadas, a nosso sentir, em amenizar os efeitos dos diversos males que atingem as pessoas de bem, a família e a sociedade. A nossa percepção institucional acusa que os nossos esforços, tanto da maçonaria como da classe política, devem ser redirecionados urgentemente, com muito empenho e reverente perspicácia, para questões estruturais. Em um vocabulário popular, eu diria, tratar o mal pela raiz. Não basta apenas o enfrentamento dos problemas através das iniciativas que acudam o sofrimento. Urge que nossas inteligências promovam também
encaminhamentos capazes de eliminar a causa efetiva dos males. É assim, como efeito cascata, que os problemas conjunturais serão mitigados até uma efetiva erradicação. Diante desta concepção, debruçando-nos sobre o assunto, com o firme propósito de encontrar uma forma de atuação institucional voltada para soluções de caráter estrutural, a que eu me referi, nós concluímos, e isto, por certo, não é novidade para nenhum dos senhores e das senhoras, de que a saída está na melhoria da conduta do nosso povo, o que somente será alcançado através da educação e da mudança de hábitos, especialmente sairmos da zona de conforto. Em outras palavras, cidadania plena, meus irmãos, que consiste em rigoroso cumprimento dos deveres e exercício de direitos. Uma sociedade civil formada por cidadãos esclarecidos, responsáveis, cônscios dos seus direitos e cumpridores dos seus deveres, é a garantia de um sistema democrático sadio, em que os agentes públicos, escolhidos e fiscalizados, serão necessariamente, com toda certeza, dotadas de boas intenções, capacitação técnica e interesses republicanos, jamais favorecimentos próprios, corporativos ou partidários. É isso, meus irmãos, senhores e senhoras. Se a democracia, nas palavras de Churchill, é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela, é óbvio que a má escolha nos pleitos eleitorais nos fará vítimas de expedientes nefastos como toma lá da cá, corrupção e outras práticas completamente desvirtuadas do que é justo e correto. A inversão de valores, as más condutas, tanto de alguns agentes públicos como de parte da sociedade, que querem o ganho fácil, as mordomias, a manutenção de benefícios impossíveis de serem sustentados, principalmente em épocas de crise econômica, só estão acontecendo, não tenham dúvidas, porque falta cidadania em nosso país. Enfim, no nosso modesto sentir, o trabalho deve se dar no sentido de qualificar o perfil ético, moral, cívico e cultural do nosso povo. Nessa perspectiva, apresentamos aos nossos pares, o grão-mestre adjunto, o representante do grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, com todo respeito e também aos excelentíssimos deputados estaduais, nossos irmãos Duarte Bexi, Glaicon, Dimitri, e o irmão Gustavo Mitre, queremos apresentar neste momento, e com certeza são representantes públicos, representantes do Poder Legislativo, nossos irmãos aqui presentes, competentes e sensíveis, comprometidos com o desejo de promover o bem em favor da pátria e da humanidade, nós queremos, portanto, apresentar o programa denominado Cultura Cidadã. A Grande Loja Maçônica de Minas Gerais está empenhada em atuar com muita ênfase em projetos que estabeleçam a conscientização de cidadania em nosso Estado. Queremos parceria e nos colocamos à disposição, falo pelos irmãos aqui representados, que representam muito bem a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, nos colocamos à disposição para trabalharmos juntos com os senhores em toda e qualquer ação cidadã que possa contribuir para uma pátria decente, justa e próspera. Cremos que as ações do presente é que vão garantir um futuro alvissareiro, capaz de consolidar a nossa histórica vocação,
tanto da maçonaria quanto do parlamento mineiro, em promover o bem comum. Assim, quem sabe, no ano vindouro, estaremos aqui nessa tribuna novamente, contabilizando algum resultado positivo de ações que serão empreendidas nesse sentido. Confiamos na disposição dos homens de bem para que a necessária mudança de rumos aconteça. E como estímulo para todos nós, eu me valho aqui agora das palavras do festejado poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Portanto, meus queridos irmãos, cunhadas, autoridades, nós queremos renovar o nosso agradecimento sincero por estar aqui no convívio institucional, pessoalmente agradável com todos vocês e oportuno para que esta reflexão acerca das missões que temos e a perspectiva de que é possível fazer algo grandioso para uma pátria justa e próspera se consolide. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Glaicon Franco, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, neste ato representando a Sua Excelência, presidente da Assembleia de Minas, deputado Gil Watrus. Mais uma vez, boa noite, irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. Gostaria brevemente de saudar essa seleta mesa dos trabalhos, cumprimentando aqui inicialmente meu amigo, irmão, companheiro, coautor do requerimento, deputado Duarte Bechir. Cumprimentar aqui essa pessoa maravilhosa, um irmão, que essa casa, com certeza, irá aprender muito com Vossa Excelência, deputado de primeiro mandato, mas já mostra a sua grandeza e principalmente seu espírito público, nosso amigo, irmão, Gustavo Mitre. Saudar aqui o nosso sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Edilson de Oliveira, nosso grande secretário de Finanças do Grande Oriente do Brasil, Marco Antônio Mendonça Gaspar, o nosso sereníssimo grão-mestre adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais, Vanderlei Geraldo de Assis, e o excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Vanderlei Ávila. Eu, antes de começar o meu pronunciamento, eu gostaria de agradecer à família maçônica que alguns anos, ou melhor dizendo, há vários anos atrás, fui acolhido no seu seio. E posso afiançar a todos vocês que aprendi muito, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso contribuiu decisivamente na minha formação. Tenho o maior orgulho de dizer e de pertencer à maçonaria. Dizer aos senhores, senhoras, irmãos, que na minha singela visão, esta instituição, ela pugna, defende os preceitos mais valorosos e sublimes da humanidade, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Não poderia também, e aí, deputado Bechir, deputado Gustavo, falo não como deputado, mas sim como irmão, de agradecer
ao presidente dessa casa, deputado Agostinho Patrus, juntamente com os nossos pares, que acolheu de pronto essa homenagem e pediu para comunicar aos meus irmãos que esta casa estará sempre de portas abertas. Contem sempre conosco. Gostaria de saudar aqui em meu nome, em nome do deputado Duarte, do deputado Gustavo, a nossa gloriosa Polícia Militar, o Sexteto, que nos brinda com essa bela apresentação. O Dia do Maçom, hoje comemorado por essa Assembleia, remete-nos aos mesmos princípios democráticos e de promoção da cidadania que regem essa casa. Homenagear os maçons é se solidarizar com sua incansável luta pelo aprimoramento intelectual, moral e social da humanidade. É difícil mensurar todos os benefícios trazidos à nossa civilização pela maçonaria, instituição filosófica e progressista, reconhecida pela defesa da liberdade dos indivíduos e da igualdade de direitos. No tempo presente, marcado profundamente pelo desentendimento entre os povos, por manifestações das mais variadas formas de maldade, por ações violentas e pelo descuido com o meio ambiente, permanece mais do que nunca urgente e necessário o princípio maçom da fraternidade universal. Torna-se imperativa ainda a presença do maçom, praticando em sua vida coletiva os ideais da justiça e da solidariedade. Abrange a maçonaria representantes de todos os grupos sociais e de todas as religiões, inspirados nos antigos construtores de templos, visando ao constante aperfeiçoamento da coletividade. Essa notável congregação de indivíduos de todas as raças e crenças vem difundindo e apoiando admiravelmente os direitos e a dignidade da pessoa humana. A liberdade presente na inscrição da bandeira de Minas é o ideal maçom transformado em símbolo vivo, a ser permanentemente recordado e a inspirar a vigilância e reflexão dos cidadãos. Ao se expandir pelo mundo, junto com os ideais iluministas, a maçonaria se fez agente da história do Brasil, desde o período colonial, alimentando o desejo de independência que norteou a Inconfidência Mineira. No período republicano, suas atividades se expandiram no país e em um número expressivo de seus quadros serviu à nação, ocupando a presidência da República. Grandes avanços da sociedade brasileira em várias áreas, como ciência, engenharia, inovação, para citar algumas delas, contaram sempre com a intensa participação da maçonaria. Em Minas, muitos campos e segmentos sociais vêm sendo beneficiados por iniciativas dos membros dessa entidade, da saúde à educação, do esporte à agropecuária e à indústria. Seguindo uma tradição secular, a maçonaria permanece trabalhando de modo abnegado pelo bem-estar do homem, difundindo o progresso, a educação e a filantropia, que se volta para as famílias mais carentes, destacando o caráter solidário, meta de todo maçom para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. A tolerância e a sabedoria, presentes em indivíduos de todas as nacionalidades, que obedecem também aos valores da moral e da razão, têm contribuído para que o ideal da paz se faça presente em todo o planeta. Considerando todos esses fatos, o Dia do Maçom é também a celebração da fraternidade e das causas justas, bem como da prática e das virtudes. Que entre nós a ação maçônica continue e se amplie, demonstrando que não existe direito sem a correspondente prestação de deveres, nem privilégios sem a devida retribuição ao planeta e aos seus habitantes. O Parlamento Mineiro, que ao longo de sua história sempre abrigou deputados maçons,
Congratula-se com os líderes que hoje respondem pela participação ativa dessa instituição em nosso Estado. Mais do que nunca, o mundo precisa de equilíbrio, da moderação e do bom senso da maçonaria, a quem desejamos uma longa vida. Que Deus nos abençoe e, mais uma vez, contem sempre com essa casa. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora mais uma apresentação do sexteto da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, que nos apresentará as seguintes músicas: Rosa, de Pixinguinha, Rolling in the Deep, de Adele, e Por una Cabeça, de Carlos Gardel.
A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação. Encerra a reunião e convida as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 21, às 10 e às 18 horas. Nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária,
também de manhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se.